Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Estamos aqui para resolver o nosso primeiro simulado do IFES Professor 2024. Concurso que o Instituto Verbena é a banca encarregada. Se você ainda não adquiriu esse simulado e deseja adquirir e respondê-lo, imprimir, responder direitinho, basta solicitar via WhatsApp, ele custa R$19,90, tem 30 questões comentadas, aí questões do Instituto Verbena, na sua grande maioria, ok? A gente vai agora responder esse simulado. Se você já respondeu ele, já adquiriu, veja o vídeo, preste atenção, se inscreva no canal aí, deixe o seu like também e vamos lá tirar algumas dúvidas aqui que podem surgir nas vésperas da prova. Então vamos lá. Primeira questão é sobre ética. A questão traz o conceito de ética, que é um conjunto de valores que guia o indivíduo inserido em sociedade e leva em conta o aspecto cultural da coletividade e, ao se aplicar da atividade profissional, diz respeito às diretrizes adotadas pelo respectivo campo de ação. Nesse contexto, o servidor, quando no exercício da função pública, então, o que é que o servidor deve fazer? Não terá que decidir, letra A, somente entre o legal e o ilegal, mas também entre o honesto e o desonesto. Não está impedido de receber... Veja, vá vendo as questões. Será que o servidor não está impedido de receber presente? Ele está, galera. Ele não pode receber presentes. Aqui você já elimina. Pode compreender em separado sua vida particular daquela relacionada à sua atuação? Aqui alguns podem ter dúvida, mas o servidor ele deve se comportar corretamente tanto dentro da repartição onde ele trabalha, quanto fora. Por exemplo, um servidor público, ele não deve andar embriagado, não deve andar praticando coisas erradas, porque isso vai sujar a imagem da administração pública. Então, essa também é errada. Ele não deve separar sua vida particular da sua vida privada nesse sentido, no sentido ético, ok? Letra D, deve prestar toda a sua atenção às ordens dos seus superiores. Perfeito. Mesmo aquelas ilegais, evitando conduta negligente. Quer dizer que o servidor tem que obedecer normas, ordens ilegais? Não, galera. Desde que não sejam ilegais. Ok? Agora a letra A, essa sim está corretíssima. A letra A está correta porque diz que não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, mas também entre o honesto e o desonesto. Isso aí está lá no decreto 1171, que é base para a parte de ética do Serviço Público Federal. Lá diz assim: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Ok? Então, gabarito aí, letra A de amor. Amor, sentimento maravilhoso eu sinto pela minha morena. Segundo, de acordo com as regras éticas do serviço público, é vedado. Galera, cuidado com os termos. É vedado, é proibido. Ok? Às vezes a gente erra uma questão dessa por causa disso. É proibido. O servidor está proibido. Se você olhar a primeira palavra, já consegue matar essa questão. Ele é proibido, galera, de prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Então, gabarito letra D, ok? Gabarito letra D. Porque os outros são verdade, os outros são deveres do servidor. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. O servidor é aquele que serve ao público. O objetivo dele é o melhor, trazer o melhor para o bem público. Então ele não pode, ou ele deve sim abster-se, né? Deixar de exercer sua função para uma finalidade estranha. Isso é verdade, mas ele quer o vedado. Facilitar a fiscalização de todos os atos, ele deve sim facilitar. Participar dos movimentos e estudos que relacionam com a melhoria, tudo positivo. Então os outros três são positivos. O único que é negativo é aquilo que o servidor é vedado, é proibido. Beleza? Vamos à terceira questão. Lei 8.112. A Lei 8.112,
Aqui vai falar do artigo 186. O servidor pode aposentar-se voluntariamente, de acordo com o artigo 186 da Lei 8.112. O servidor pode aposentar-se voluntariamente aos 35 anos de idade, se homem, de serviço, né? E aos 30, se mulher, com proventos integrais, ok? Essa é a resposta correta, ok? Professor, fala aqui, ó, aos 30 anos, se homem, de serviço, né? E aos 25 anos, se mulher, com proventos integrais, ok? Aos 30 anos, se homem, em função de magistério, se professor, né? E 25, se professora, com proventos integrais. Tranquilo? Aos 30 anos, se homem, e aos 25, isso não sendo professor, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E aos 65 anos, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Essa é a regra que está na Lei 8.112, no artigo 186. Tranquilo? Que é isso que a questão está tratando, da Lei 8.112. Quarta questão, galera, que vai falar das formas de provimento. Lembre lá, nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração. Também aproveitamento são formas de provimento, formas de ocupar um cargo público. Tranquilo? Então, aqui fala, essa aqui é bem tranquila, ó. Formas de provimento, a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação, aí você mata a questão. Compatíveis com a limitação é a readaptação. O servidor sofreu uma limitação, seja ela física ou mental, ele vai ser readaptado, vai ser colocado em um outro cargo aí, e seja também com atribuições semelhantes, ok? Então, letra A de amor. Letra B fala de reversão, é a volta do servidor aposentado. Letra C fala de reintegração, é quando o servidor é demitido de forma injusta, de forma ilegal, e ele volta ao serviço público. Quando ele é reintegrado, ele tem direito a todos os benefícios que ele perdeu durante o período que estava demitido. Remuneração, promoção, tudo que ele tiver. Recondução é quando o servidor já é estável, ele passa em outro concurso público e reprova no estágio probatório. Então, ele vai voltar ao seu cargo de origem. Isso é recondução, ok? Então, gabarito aqui, letra A, falando da readaptação. A quinta questão é bem tranquila também. A quinta questão fala sobre a assinatura do termo que consta atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. Essa é a tão sonhada posse, galera. É o que vocês estão procurando, assinar o termo de posse do seu concurso público, porque é nesse momento que você se torna servidor. Lembrando que você assinou o termo de posse, você se torna servidor. Não é na nomeação. Se você for nomeado e não tomar posse, você ainda não é servidor. Você só vai ser servidor depois que assinar o termo de posse. Lembre do período. Você foi nomeado, tem 30 dias para tomar posse. Nomeado, 30 dias para tomar posse. Você pode tomar posse por meio de uma procuração específica. Alguém tomar posse no seu lugar. Depois que você tomou posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Aí não pode procuração específica. Você mesmo que tem que entrar em exercício. Não pode botar outra pessoa para trabalhar no seu lugar, né? Se você for nomeado e não tomar posse, a nomeação se torna sem efeito. Tranquilo? E se você tomar posse e não entrar no exercício, você é exonerado. Não entrar em exercício durante os 15 dias, né? Aí você é exonerado. Sexta questão vai trazer aqui uma questão sobre a lei de improbidade. Fala bem assim, a J, técnico tributário do estado Z, realizou pagamentos via Pix, sem observar as normas legais e regulamentares. Por constituírem ato de improbidade administrativa, as operações financeiras resultaram em perda efetiva para os cofres públicos.
com base nas distribuições da lei de improbidade, constitui improbidade que? Ato de improbidade que? Galera, presta atenção. Existem 3 tipos de atos de improbidade. Os atos de enriquecimento ilícitos, os atos de prejuízo ou lesão ao erário e os atos que ferem, que vão de encontro aos princípios da administração pública. Geralmente as questões gostam de cobrar a diferença entre enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Você vai dizer, nesse caso, a administração perdeu dinheiro, então é lesão ao erário. Mas tenha cuidado, porque você tem que verificar a diferença aí. Quando o próprio servidor recebe aquele benefício, ele é beneficiado, então é enriquecimento ilícito. Mas quando é uma outra pessoa que recebe esse benefício, aí vai ser lesão ao erário, ok? Então, como foi outra pessoa que recebeu o PIX, então realmente é lesão ao erário, ou prejuízo ao erário. Então é o gabarito letra B, tranquilo? Mas se fosse ele que tivesse feito o PIX para ele, ou ele tivesse usado um carro da repartição, ou servidores da repartição para o benefício próprio, aí seria enriquecimento ilícito. Tranquilo? Tranquilo. 7ª questão também aí é ato de improbidade. Constitui um ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Lembre, enriquecimento ilícito é você, servidor, ganhar algo, ok? Se for lesão ou prejuízo ao erário, você não ganhou, mas alguém ganhou algo, ok? E se for um ato que atenta contra os princípios da administração, ninguém ganhou nada. Foi alguma coisa, foi um ato que foi ali, foi moralmente legal, atentou aí contra os princípios. Tranquilo? Então, vamos aqui a um ato que gerou aí enriquecimento ilícito. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro, falou em terceiro, você já sabe que é lesão ao erário. Então, esse aqui, terceiro, já elimina. Agir ilicitamente na arrecadação de tributos, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Você, agindo ilegalmente, você ganhou algo, não deixa claro, né? Então, não. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise de prestações de contas de parceiras firmadas pela administração, parceria firmada pela administração ou entidades privadas, tal. Não ganhou nada. Agora, aceitar, você está aceitando, letra D, comissão, emprego, comissão, ou exercer atividade de consultoria, assessoramento para a pessoa física, jurídica, que tem interesse suscetível. Então, você aceitou algo, galera. Aí, quando você aceita esse emprego, você está praticando um ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. Isso está no artigo 9º da Lei 8.000, da Lei de Improbidade, né? 8.429, é tanto número que a gente esquece, e está lá no inciso 8, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente durante a atividade. Você está aceitando e vai receber por isso que é um ato aí que gera enriquecimento ilícito. Tranquilo? 8ª questão, Lei 9784, que fala do processo administrativo. Aqui vai citar, estabelece normas básicas para o processo administrativo, visando, entre outras disposições, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Dentre as disposições da lei está o dever de decidir, pelo qual a administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos em matéria de sua competência. Conforme o artigo 48 da lei, terminada a instrução do processo, a administração deve decidir em até. Então, quando você vai olhar lá,
O que é que a lei fala? Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Então, são 30 dias após a instrução e pode, salvo prorrogação, por mais 15 dias, não, né? Então, não é a letra B. Salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada, ou seja, tem que motivar, tem que dizer por que está havendo aquela prorrogação. Ok? Questão número 9, lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação vai trazer aí procedimentos a serem observados pelos entes a fim de garantir o acesso à informação prevista na Constituição Federal, ok? Lá fala no artigo 6º da Lei de Acesso à Informação que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar. Então, se você vai lá na Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, diz assim, cabe aos órgãos e entidades do poder público. Gente, a maioria das questões são a letra da lei, ok? Letra de lei. Então, vocês têm que ler. Lembre-se que nós temos nosso resumo aí, se você ainda não adquiriu, tem tudo isso no nosso resumo, de forma sintetizada. São 42 questões, ou 42 páginas, com o conteúdo de legislação bem organizado, com o que mais a banca gosta de cobrar. Se você deseja ter esse material, basta solicitar via WhatsApp, custa R$ 99,90. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o que é que a lei ela fala? Que a administração deve assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. A lei, a banca pegou aqui o que está na lei, ok? Não quis se complicar. Você vê, se você lê as outras informações, vai confundir um pouquinho, você tem que lembrar o que está na lei. Orientação sobre os procedimentos para a concessão de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Informação contida em registros ou documentos produzidos acumulados. Aqui fala exclusivamente, então já eliminaria, né, essa parte de exclusivamente. Ele misturou também essa letra D. Gestão transparente de informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, é isso que diz. Então, gabarito aí, letra A. Ok? Mais uma questão da Lei de Acesso à Informação. E fala assim, questão 10, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, um interessado, informado do extravio da informação solicitada, poderá, isso está no artigo 7º da Lei de Acesso à Informação, ok? Quando verificado aí o extravio, o interessado ele poderá requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância, ok? Para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Então, veja, imagine que o servidor lá perdeu um documento, extraviou um documento, o documento não chegou, o documento não existe. Então, vai ser aberto, aquele interessado pode solicitar a abertura de uma sindicância. Sindicância geralmente vem antes de um processo administrativo, ok? E vai apurar o desaparecimento daquele documento pela guarda da informação extraviada, né? E o responsável pela guarda da informação extraviada, no prazo de 10 dias, justificar o fato, identificar e indicar as testemunhas que comprovem sua alegação. Então, o responsável vai ter 10 dias ali para justificar por que ele perdeu aquele documento e para trazer testemunhas que identifiquem ali a sua comprovação. É isso, ou que comprovem ali a sua alegação. É isso que a lei
de acesso a informações, a informação traz aí pra gente. Gabarito, letra A, ok? Então, sindicância, lembre, ele tem, o interessado pode entrar, solicitar aí a abertura da sindicância. Não é habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, nada disso. Mais uma questão aqui, e essa o Instituto Verbena gosta bastante de cobrar, que é sobre os prazos, né? Os prazos de restrição de acesso à informação. Em regra, galera, as informações elas são públicas, mas algumas são restritas por alguns motivos. Mas aqui fala, o prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como secreta é de 15 anos, galera. As informações secretas, o prazo máximo 15 anos. A ultra secreta são 25 anos e a reservada 5 anos. Então você vai pensar, lembre de 5, reservada 5. Aí bote mais 10. Secreta 10 ou 15, secreta 15, bote mais 10. 25, ultra secreta, ok? Lembrem dessas datas, porque as questões do Instituto Verbena são muito cobradas esses pontos aí, nas questões do Instituto Verbena, beleza? Vamos a mais uma questão, também, agora do Decreto 7.724, as informações classificadas como documento de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas. Galera, essa questãozinha aqui, questão lá do Decreto 7.724, fala que as informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação, ou seja, mudou a sua classificação, ela não é mais secreta ou deixou de ser ultra secreta, coisa e tal, foram objeto de desclassificação. O que é que vai acontecer com ela? Elas serão encaminhadas para o Arquivo Nacional, gabarito letra C. Isso está lá no artigo 40 do Decreto 7.724. Ok? Questão 13, fala do Decreto 9830 de 2019. E as questões também do Instituto Verbena sobre esse decreto, elas se baseiam muito no que é erro grosseiro. Eu vi várias questões sobre isso. O que é erro grosseiro? Então, o erro grosseiro, galera, está lá no artigo 12 do decreto, no parágrafo 1º. Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Então, não é culpa grave, galera. Não é duvidoso, galera. É manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave. Gabarito letra D de dojo. Beleza? Vamos à questão 14. Questão 14 fala ali do direito político, direito do voto, né? A aquisição dos direitos políticos faz-se mediante alistamento. O alistamento eleitoral e o voto nos termos da Constituição Federal de 88 são. Galera, lembre-se que até os 16 o voto não é obrigatório, ok? Então, maiores de 16 ou a partir dos 16 não é obrigatório. A pessoa pode começar a votar depois de 16. De 16 a 18 não é obrigatório votar, ok? Agora, depois dos 18, aí sim é obrigatório votar. Então, vamos para as alternativas. Obrigatório para os maiores de 16 anos? Não é, gente. Por quê? Quem tem 17 não é obrigatório. Então, tá errado. Obrigatório para os maiores de 18 anos. Opa. Facultativo para os analfabetos, indígenas e os maiores de 75 anos. Na verdade, galera, não existe isso aqui de 75 anos, ok? Não existe isso de 75 anos, são 70 anos.
obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, 75 anos de novo, você já elimina, ok? Agora, letra C, obrigatório para os menores de 18 anos, então, obrigatório para os menores de 18 anos, não também, né? Menores de 18 e maiores de 16 e facultativo para os analfabetos. Agora, também não, porque não é obrigatório para os menores de 18 anos. Letra D. Obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18. Perfeito isso aqui, ok? Então, o voto é obrigatório para os maiores de 18, facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para também os maiores de 16 e menores de 18. Entre 16 e 18 é facultativo. Gabarito letra D. Vamos à questão número 15. Também vai trazer aqui uma questão sobre a lei, ou sobre aqui a Constituição, né? Fala lá do princípio do juiz natural, que é o alicerça a imparcialidade do poder judiciário e a segurança jurídica contra o árbitro estatal. Tal preceito está expresso no inciso. Galera, quando você fala do juiz natural, você está falando que não vai existir tribunal de exceção. Não vai ser criado um tribunal para julgar uma determinada ação. Só para aquilo. Então, estamos falando aí de tribunal de exceção, ok? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Quando você fala do primeiro, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Você está falando do princípio da legalidade e da anterioridade. Tranquilo? Tem que ter uma lei e essa lei tem que ser anterior ao crime praticado. Quando você fala aí são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então, princípio da inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito. E quando você fala aqui, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, você está falando do princípio da segurança jurídica. Ok? Questãozinha aqui mais elaboradazinha, mais tranquilo também para a gente estudar. Se cai uma dessa, a gente mata. Criou um tribunal para julgar um caso só, tribunal de exceção, princípio do juiz natural. Questão número 16. Em conformidade com o direito constitucional brasileiro, as associações. Isso aqui cai demais, galera. Letra de lei também. Artigo 5º da Constituição. Tem que ler o artigo 5º, não tem jeito. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ok? Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, o que é que a questão está dizendo? Que as associações, elas poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, ela pode ser ou dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. No primeiro caso, que é compulsoriamente dissolvida, tem que ter trânsito julgado, ou seja, não tem como recorrer mais. Então, é esse o gabarito. Não tem mistério. Isso está no artigo 5º da Constituição e você precisa estudar. Também tem no nosso material. Fique ligado, adquira o seu resumo para não perder questões como essas. Galera, vamos à questão agora 17, que fala aqui, tem um texto, né? São direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas de observância obrigatória em um Estado de Direito, tendo por finalidade, veja, cuidado com as palavras, que às vezes elas te ajudam, a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social, e são assegurados como fundamentos do Estado democrático. Então, galera,
O trecho acima conceitua os direitos constitucionais. Que direitos são esses, galera? Esses direitos são chamados direitos sociais. Está falando, ó, visando a igualdade social. Esses direitos referem-se aos direitos econômicos, sociais, culturais, direito do trabalho, da saúde, da educação, da previdência social. Esses direitos surgiram no século XIX e no início do século XX e resposta às desigualdades sociais geradas pela Revolução Industrial. Então, esse direito é o direito social. Mas aqui você já poderia matar por essa igualdade social. Tranquilo? Então, vamos agora à questão número 18, galera. 18. Que essa questão 18 até ficou no nosso simulado um gabarito. A resolução está perfeita, correta. Agora, na hora de digitar o gabarito, eu acabei digitando uma letra errada. Então, se você já respondeu muitos já falaram comigo, né? Comentaram comigo, e aí eu falei para eles, não, é esse gabarito aqui, ok? Mas pela própria resolução da questão, daria para saber. O ato administrativo, vamos pegar aqui, é atributo pela qual o ato administrativo deve corresponder às figuras previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. A cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Para cada finalidade, um ato definido em lei, ok? Porque assim, a administração, ela não pode agir como ela quer. Nós particulares, se nós queremos fazer algo, a gente faz, a não ser que uma lei nos impeça. A gente pode fazer o que quiser, desde que a lei nos impeça. A administração não. A administração ela só pode fazer algo se a lei permitir, ok? Se a lei disser, faça. Se a lei não disser, a administração não pode fazer. Bom, diz assim, o ato administrativo é o ato jurídico que possui atributos próprios, que distingue dos demais atos jurídicos de direito privado, submetendo-o a um regime jurídico de direito administrativo. Sobre os atributos do ato administrativo, o conceito do texto refere-se ao atributo. Lembre-se, gente, atributos do ato administrativo. É o chamado de PAT. PAT, galera, presunção de legitimidade. Os atos administrativos sempre são tidos como válidos, porém, pode ser aí provado o contrário, né? Mas eles são tidos como válidos. A autoexecutoriedade significa que a administração poderá executar diretamente suas decisões sem precisar de prévia administração ou autorização, né, do Poder Judiciário. Então, nem todos os atos ocorrem autoexecutoriedade, mas também é um atributo aí dos atos administrativos. A tipicidade, o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente na lei. Olha, achamos, né? Lá em cima falou, existe um ato definido em lei. Então, nós estamos falando aqui da tipicidade, ok? E da imperatividade, permite que a administração ela imponha unilateralmente obrigações a particulares. Então, o gabarito aqui é a letra A, lá no nosso simulado estava como letra D, mas aqui está a nossa correção. Tranquilo? Vamos aqui a mais uma questão. Para que o ato seja válido, vou pegar aqui o finalzinho da questão. O ato administrativo, como a declaração do Estado ou de quem represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário. Para que o ato seja válido, contudo, é necessário o atendimento, né, de pressupostos. Sobre eles, quais são os pressupostos para a validade do ato administrativo? Galera, é o famoso CONFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Qual das alternativas tem isso? Qual das alternativas tem isso?
Validade, ó, a gente já não... Ó, validade a gente já elimina, né? Não está no Confiformob. Validade. Então, já sobrou finalidade, o motivo e a competência. Ok? Ó, então, gabarito aqui, letra D. Tranquilo? Aí nós temos, lá no nosso simulado, temos a classificação certinha de cada um, o que é motivo, o que é validade, o que é finalidade, lá no nosso comentário do simulado. Questão número 20. Questão número 20 traz ali a Lei 11.892, que institui o regime federal da educação profissional, científica, técnica e tecnológica. Aí fala quanto aos requisitos para se candidatar ao cargo de reitor. Para se candidatar ao cargo de reitor, quais são os requisitos? Primeiro, tem que, quando falar aqui, 5 anos de efetivo exercício em instituição federal. Então, nós já eliminamos aqui 4 anos de magistério superior. Ok? Tem que ter 5 anos de magistério superior em instituição de educação profissional, que diz pública ou privada. Vamos lá. Tem que ser na instituição federal. Lá no artigo 12, diz assim: poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que possuam, no mínimo, 5 anos de exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atendam a pelo menos um dos seguintes requisitos. Então, são 5 anos de exercício em instituição federal. Negócio de privada aqui, não. Ok? Em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Tranquilo? Tranquilo. Questãozinha boa. 21 também é uma questão sobre a Lei 11.892. Traz aqui sobre a quantidade de reitor e pró-reitores, né? Está lá no artigo 11, galera. Quantos reitores são? Reitor só é um. E 5 pró-reitores, galera. Está lá no artigo 11. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta de um reitor e 5 pró-reitores. Gabaritozinho aí, letra D, né? Letra D. Questão 22. De acordo com a Lei 12.772, o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, né? A carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológica é composto de... Galera, quando fala da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, tem lá as classes D1, classe D1, classe D2, classe D3, classe D4 e titular. Então, são 5 classes. Dentro dessas classes existem os níveis, tranquilo? Mas classes são 5. Está lá no artigo 1º, parágrafo 3º, incisos do 1 ao 5 da Lei 12.772. Vamos agora à questão número 23, galera. Questão 23 fala também do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal. Diz assim: segundo o Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal, a progressão na carreira do magistério superior ocorrerá com base nos critérios estabelecidos na lei e observará cumulativamente. O que é que é importante para a progressão na carreira? Para a progressão. Progressão, galera, é a passagem do servidor para um nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Progressão é dentro da mesma classe. Promoção, aí já vai ser passar de uma classe para outra. Tranquilo? Então, progressão é a passagem de um nível dentro de uma classe. E a promoção é a passagem de uma classe para outra. Tranquilo. Então, vamos aqui. O que é preciso?
lá no artigo 12 do Plano de Cargos e Carreira, fala que é preciso a aprovação na avaliação de desempenho, gabarito letra A, ok? E também o cumprimento do interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível. Então, você tem que passar pelo menos 24 meses de efetivo exercício em cada nível. Vamos à questão número 24. Questão 24 fala da LDB, questão muito importante também. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Conforme a LDB, né, o acesso à educação pública e gratuita é um direito das pessoas. Sendo assim, o Estado deve... O que é que o Estado deve fazer, galera? O que é que o Estado deve fazer? Financiar os serviços, monitorar e avaliar a execução dos serviços prestados pela escola pública e privada do país. Será que o Estado tem que financiar escolas privadas? Estranho, né? Ofertar o ensino fundamental progressivamente em tempo integral, a critérios dos sistemas de ensino, efetuar, lembre-se, é o que o Estado deve assegurar, ok? O Estado deve. O que é que o Estado deve fazer? É efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. É o Estado que efetua a matrícula? Não é o Estado que efetua. Ele tem que garantir que a educação básica a partir dos 4 anos de idade, mas não é o Estado que vai efetuar a matrícula, né? Aí é os pais, né? Assegurar a matrícula no ensino fundamental e médio a todos que não concluírem na idade própria. Ok, galera. Então, porque aqui fala só do ensino fundamental, então não tem muita lógica. Agora, assegurar a matrícula no ensino fundamental e médio a todos que não concluíram na idade própria. Gabarito letra D. Parece que o Instituto Verbena tem uma paixão pela letra D, né, gente? Então, aqui está no artigo 4º, inciso 4. O Estado deve garantir acesso público, ok? E gratuito aos ensinos fundamental e médio a todos aqueles que não concluíram na idade própria. Gostam muito de cobrar este artigo, ok? Vamos lá, mais um detalhe aqui sobre a Lei de Diretrizes e Bases. Questão número 25, estamos acabando. Como expresso no parágrafo 2º do artigo 26 da LDB, o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. As linguagens que constituirão esse componente curricular, conforme o parágrafo 6 desse artigo, do artigo 26, são. Então, galera, quando eu falar de arte, o ensino de arte ele é obrigatório, ok? Mas quais são as linguagens? Quais são as linguagens que o ensino de arte deve constituir o componente curricular aí? Lá no artigo 26, parágrafo 2º, diz assim: o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Já vimos isso, o texto traz isso. Mas, lá no parágrafo 6, diz assim: as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o parágrafo 2º. Então, o gabarito aqui é a letra D de novo. Que paixão esse Instituto Verbena tem pela letra D, meu Deus. Ok, galera? Então, de boa aí. Mais uma questão agora sobre a lei também 9394, a lei LDB. A gestão democrática das escolas é princípio importante e presente em diversos dispositivos normativos da educação brasileira. O artigo 4º, ou 14 da LDB, aborda o tema da gestão democrática do ensino, destacando que as leis dos estados, dos municípios, do Distrito Federal deverão observar 2 princípios fundamentais. Quais são esses princípios fundamentais, galera? O da integração da comunidade escolar, o projeto educativo
e o da participação dos profissionais da educação no respectivo Conselho Estadual e Municipal, o da mobilização da comunidade escolar para as eleições do corpo diretivo da unidade e o da participação dos profissionais da educação quando habilitados em nível superior na elaboração de projeto pedagógico da educação ou da escola, o da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e o da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, galera, o que diz aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é o seguinte, que o conselho escolar, órgão deliberativo, será composto por diretor, membros natos e de representantes da comunidade escolar e local. Então, está falando aqui, né? Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares e também nos fóruns dos conselhos escolares. Quando a gente fala aqui no parágrafo 2º, diz assim, o Fórum dos Conselhos Escolares é um órgão colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares. Então, também vão participar, vai ter a participação aí das comunidades escolar e local, que é uma junção de vários conselhos escolares ali. E participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico. E o projeto pedagógico deve ser elaborado com a participação dos profissionais de educação. Isso está lá no artigo 14, inciso 1, ok? Inciso 1, a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico. Questãozinha assim um pouco chata, mas letra de lei. Novamente, lá no nosso material tem esses pontos aí. Ok, vamos agora à questão 27. O artigo 22 da LDB estabelece que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Em busca do cumprimento dessas finalidades, a referida lei prevê. O que é que a LDB prevê? A proibição de aceleração de estudos para os alunos em atraso, a implementação de currículo escolar que priorize conhecimentos técnicos, a alfabetização plena e a formação de leitores, o atendimento escolar para crianças e jovens no máximo 4 horas diárias. Não, galera, o que a lei prevê é justamente essa letra C, onde tem lá no artigo 22, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos, princípios da educação básica, a alfabetização e a formação de leitores. Gabarito aqui, letra C, tranquilo? É importante a letra da lei, é importante a leitura, e nós tratamos aqui no nosso canal a lei, a LDB, praticamente toda, artigo por artigo, ok? Então, foi muito importante se você viu esses conceitos e conseguiu revisar. Questão 28, galera, questão 28. O plano PNE, Plano Nacional da Educação, foi aprovado com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implementação. Dentre as estratégias estabelecidas para universalizar a educação infantil, consta a que visa. A ideia da universalização é justamente que todos estejam aí, toda a população, 100% esteja matriculada. No que diz respeito à educação infantil, uma das metas do PNE é a universalização do atendimento, o que implica em garantir que todas as crianças
educação infantil vai de 0 a 5 anos, tenham acesso, né, à escola. Para atingir essa meta, é preciso não somente aumentar o número de vagas, mas também assegurar qualidade no atendimento. Ok? Então, essa é a ideia da universalização. Aí, para que haja uma quantidade de vagas suficiente, o que é que o PNE diz? A formação inicial refere-se ao que os professores aprendem nos cursos de formação, como curso de pedagogia, cursos de nível médio voltados para a educação infantil, enquanto a formação continuada é o aperfeiçoamento que ocorre ao longo da carreira, por meio de cursos de especialização, oficinas, seminários e outras atividades de desenvolvimento profissional. Então, o que é que o PNE traz para a gente aqui? Promover a formação inicial, perfeito, e continuada, perfeito. Não tem esse treinamento, treinamento inicial, treinamento não. Formação inicial e formação continuada de profissionais, garantindo progressivamente o atendimento dos profissionais com formação em nível superior, galera. A ideia é a formação em nível superior. Tranquilo? É importante destacar que a alternativa correta, a letra D, enfatiza o compromisso com a qualificação crescente dos profissionais, apontando para a necessidade de eles terem formação superior. É isso que o PNE traz para a gente. Tranquilo? Questãozinha aqui que pode cair na sua prova e você não pode vacilar, ok? Vamos a mais uma questão número 29. Então, galera, a explicação detalhada de cada questão dessa está no nosso simulado. Se você ficou algum ponto aí, você ficou na dúvida, basta solicitar nosso simulado. Custa apenas R$19,90. Tá baratinho, tranquilo. Beleza? São 30 questões que podem ajudar aí na sua aprovação. Questão número 29. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, são apresentados como pressupostos e fundamentos para a oferta do ensino de qualidade, incluindo a educação profissional técnica de nível médio, as dimensões de formação humana que devem ser consideradas de maneira integrada na organização curricular dos diversos cursos e programas educativos. São dimensões da formação humana. Quais são as dimensões da formação humana, galera? Trabalho, ciência, tecnologia e cultura, ok? Essas são as dimensões da formação humana. Tranquilo? Gabarito aqui, letra D. B, né? B, letra B. Vamos à questão número 30. LDB também. LDB também. Segundo a LDB, no caso aqui, o estudante ME que estuda no 7º ano, na escola no interior de Sergipe, não pôde comparecer a uma avaliação no sábado por motivo religioso. Adventista de 7º dia, certamente. Segundo a LDB, com respaldo no artigo 5º, qual deve ser a prática adotada na escola? Essa é tranquila, galera. Se o aluno não pode comparecer por conta da sua religião, então vai ter que oferecer outra chance ao aluno. Ele vai, gabarito aqui, letra D, oferecer para o estudante a chance de fazer a prova em outra data ou ter uma reposição. É justamente isso. Ele não pode dar falta, ele não pode alertar aos alunos sobre... Não pode, ele tem que respeitar a religiosidade de cada um. Comunicar o conselho, pior. Então, gabarito aí, letra D. Tranquilo? Então, galera, esse é o nosso gabarito. Esse é o nosso simulado. Foram 30 questões. Nós pudemos abordar aí muito conteúdo. Com certeza foi uma boa revisão
para o concurso. Estou tentando me organizar para fazer um outro simulado até a data da prova. Vamos ver se eu vou conseguir, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ok? Vamos bater esses 8.000 inscritos aí. Vamos bater, na moral. Boa prova para vocês, galera. Calma na hora, tranquilidade. Lembrem do que estudou. Leiam direitinho, porque às vezes a gente lê uma questão rápido e acaba se atrapalhando e errando uma questão fácil. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.